E é importante salientar que cada país tem a sua regulamentação. Não adianta. Eles já estão dizendo, tem países que são crypto-friendly, né? Que hoje eles ou não vão cobrar impostos, ou eles estão querendo que as pessoas abram contas lá, ou que tem que estar morando, por exemplo, Portugal, vai lá para Portugal, mora lá, investe com as corretoras de lá, não estão pagando imposto, ou vão estar pagando menos imposto. Tem alguns países que vão começar a fazer isso para tentar atrair algumas pessoas, e aí é o dinheiro que a pessoa vai estar, não pela criptomoeda, a criptomoeda é a parte menor dessa história, que ela vai estar lá morando naquele lugar. Mas hoje, na Austrália, as leis são essas. Como a gente falou, pode mudar daqui a um ano? Pode. Eles podem mudar, assim como eles fizeram retroativo, né, pediram para as pessoas fazerem isso, eles podem mudar isso daqui para frente. Então, é importante a gente estar bem atento em relação a isso. E assim, do jeito que funciona criptomoedas aqui é exatamente igual de ações. Então, não há diferença. Então, do mesmo jeito que a gente vai tratar as ações, a gente trata com as criptomoedas. Tem pessoas que fazem aquela compra e venda, né? Então, esse caso é diferente. A gente está comentando aqui sobre quando você investe a longo prazo, né? Quando você tem aquela intenção de ter um lucro, você compra e daqui a um tempo tem um lucro, aí a gente trata ganho de capital. Mas se você faz o trading, né? Compra e venda, compra e venda, compra e venda, frequente, vai depender muito do qual é a sua intenção. Então, isso é muito específico, né? Acho que não dá para generalizar aqui. Mas se você faz, mas se você faz essa compra e venda, a gente trata diferente. Ela não é um ganho de capital. Então, quando você compra, ela entra como um gasto, e quando você vende, ela entra como uma venda, é como se fosse um business, é como se fosse um negócio que você está fazendo. Então, sempre que você compra as moedas, seria um estoque, seria produtos, né, que você está mantendo. E quando você vende, é o lucro das vendas que você tem que colocar. Isso. E aí a gente trata diferentemente, então é importante só frisar essa parte que vai depender muito qual é importante. a sua intenção, o que você está fazendo. Então, por isso que é importante falar com o contador, para saber se você é um investidor, se você está fazendo day trading, né? E aí é diferente a forma que a gente lida com isso. Exato. Eu digo sempre, para mim é muito mais simples, porque eu compro e vou deixando. Então, nesse meu caso, é isso. Eu não estou comprando para comprar e vender. Eu estou comprando porque eu acredito no sistema e assim a gente vende. Mas isso acho que dá até pano para manga para uma outra live só sobre isso, né? Para a gente até não desviar do assunto geral, né? Que a gente está falando de tax return em geral, não especificamente. E, de novo, gente, cada caso é um caso. Vai depender de quanto tempo você comprou a moeda, de quanto tempo você vendeu. Existem inúmeras variáveis nisso e a gente tem que colocar todas elas. Então, generalizar nem sempre é bom. Então, a gente pode ter problema, a gente pode interpretar as coisas erradas. Então, não tomem o que vocês estão vendo aqui agora, nesse momento, como alguma coisa engessada. Não é assim. A gente tem que lembrar, cada pessoa é uma pessoa, tá bom? Então, para a gente lembrar sempre disso. Exatamente. A gente tem que saber detalhadamente o seu próprio caso para poder dar uma informação mais precisa. Então, tudo que a gente está falando aqui é geral. E em relação ao ganho de capital, é importante eu falar também sobre os 50% de desconto, né? Então, se você for um Austrália... Atenção! Atenção agora! Essa parte é importante. Uma das lendas dessa Austrália que eu vejo toda hora é grupo de Facebook, é grupo de WhatsApp. Por favor, Elaine, nos explique, então. Tá, então, se você for australiano residente para imposto de renda, que é diferente do tipo de visto que você tem, tá? Então, se você for australiano residente para imposto de renda, você, primeiro, tem que declarar toda a renda que você recebe no mundo inteiro, né? Então, independentemente de onde você recebeu, você tem que declarar. Porém, existem algumas regras específicas para quem está em visto temporário, né? Então, além de você estar no visto temporário, existem umas outras condições também que são bem específicas, então a gente tem que conversar com o cliente para saber quais são as condições. Mas falando geralmente, é o seguinte: quem é australiano residente para imposto de renda é quem mora aqui há mais de 6 meses, né?
Existem outros testes, mas o principal é, se você está morando na Austrália há mais de 6 meses, você é considerado australiano residente para imposto de renda. Então, nesse caso, toda a renda do mundo inteiro você deve declarar. Porém, existe essa regra específica para quem está no visto temporário. E a regra diz que se você está no visto temporário e você tem um partner ou um esposo que não é australiano, residente ou permanente residente, você só precisa declarar na Austrália a todas as rendas que você recebeu na Austrália. Então, se você prestou serviço, você mora aqui na Austrália, prestou serviço nos Estados Unidos, você deve declarar essa renda aqui. Mas, se você está recebendo aluguéis, por exemplo, de apartamento no Brasil, você não precisa declarar aqui, porque você está no visto temporário, não tem o esposo que é australiano e outras condições que é importante você falar no seu computador. Com relação ao ganho de capital, você só vai precisar declarar os Taxable Australian Property, que são o que aconteceu aqui na Austrália. Se teve um evento de ganho de capital na Austrália, você sim é obrigado a declarar, tá? Mas foreign income ou ganho de capitais que acontecem no exterior, não precisa. Só que existem essas condições, né? Então é importante que aí que eu preciso analisar o seu caso para saber se realmente essa regra é válida para você. Então, só fica atento em relação a diferentes circunstâncias. Exato. Então, é importante, gente. Então, assim, essa é como começa a linha no ATO, né? Se vocês forem ler lá, é assim que começa. Aí começa a diminuir, entrar em detalhes, e aí que você tem que entender. Mas essa é a regra geral. Mas vamos voltar lá para o desconto. Então, o nosso CDT, né? O nosso desconto no capital, que a gente começou a falar, então. Como é que funciona, então, a aplicação desse desconto? Tá, no ganho de capital? Se você mantém o investimento por mais de um ano, aí você tem direito a 50% de desconto, tá? Mas tem que ser assim, um ano e um dia. Por exemplo, você comprei no dia 11 de junho, e aí eu vender no dia 11 de junho, eu não tenho direito a esse desconto. Tem que ser no dia 12 de junho. Tem que ser a partir de um ano. Se você vendeu o investimento antes de um ano, você não tem direito aos 50% de desconto. Tá? Isso falando de uma maneira geral. Para o australiano residente para imposto de renda. Tá, e aí, por exemplo, isso é para quem é residente temporário ou é para quem é residente permanente, quem tem o visto de residente permanente? Para quem que se aplica esse 50% de desconto? Vai depender, se for Taxable Australian Property, aí vai todo ganho de capital que acontece na Austrália, você tem direito a fazer o imposto de renda de ganho de capital e receber esse 50%. Mas, se você aconteceu isso lá no Brasil, você vendeu um apartamento e aí você não vai precisar declarar aqui, você não vai precisar pagar esse ganho de capital, então essa 50% não vai valer para você. Não vai ser aplicado. Mas existe uma regrinha falando que foreign resident e visto temporário não tem direito a 50% de desconto. Mas existem condições que a gente tem que ver se vale para o seu caso ou não. Então, é muito específico, você tem que falar com o contador. Mas na lei fala essa regra assim, de que não tem direito aos 50%. Então, gente, isso é uma coisa que a gente vê, que eu escuto muita gente, as pessoas falando. Por quê? Às vezes tu escuta, por exemplo, num podcast, ou escuta num vídeo, vê uma coisa no YouTube, e quando essas pessoas estão falando, elas estão falando de australianos para australianos. Elas nem pensam, porque eu já conversei com pessoas, eles falam, não, assim, todo mundo tem. Quem que é o todo mundo na visão deles? Todo mundo é australiano. Eles nem imaginam isso, porque para eles não muda nada. Eles não têm que ficar olhando o CCC. Não, para eles, eu sou australiano, acabou. Eu não tenho que pensar em relação a isso. Então, a gente tem que ter cuidado, que esse é um dos propósitos do Investir na Gringa, é trazer a visão de quem é residente temporário, de quem não é ainda talvez residente permanente, e aí depois eu virei residente permanente. O que muda? O que altera para mim, que era um residente temporário até
talvez uma semana, há 1 ano, há 5 anos, e agora comecei a investir já como residente permanente. Então, tudo isso diferencia de pessoa para pessoa, e é por isso que é importante qual que é a regra, o que é o geral, e aí a gente pode ter essas opções, e aí pode ser que sim, pode ser que você se encaixe e tenha como aplicar esses 50%. Talvez você não tenha e você vai ter que pagar os 100%. Mas é 100% em cima do quê, Elaine? Então, por exemplo, se você teve ganhos, perdas, né, de capital, você, primeiramente, quando você tem um ganho, você tem que abater as perdas. Então, por exemplo, você teve um ganho de $1.000 e teve uma perda de $1.000. Então, você vai pegar esse ganho e abater dessa perda. Então, não vai ter imposto nenhum para pagar, não vai adicionar nada nas outras rendas que você tem. Agora, se você teve $2.000 de lucro e teve $1.000 de uma perda, então você vai abater esses 2.000 desse 1.000 e você vai sobrar $1.000 e esse $1.000 vai entrar somando com suas outras rendas. E o imposto que você vai pagar é baseado naquela alíquota que você vai estar, né? Dependendo da qual faixa de salário que você se encontra, existem porcentagens diferentes de imposto que a gente paga. Então, é baseado naquele tax bracket que você se encontra para pagar esse ganho de capital. Não existe assim, quanto é de imposto de ganho de capital que eu tenho que pagar? Vai depende do seu salário global em conjunto, né? Então, a gente vai falar já sobre essa tela, e aí fica mais fácil para entender quais são as porcentagens de imposto que deve ser pago. Maravilha. Quer comentar disso agora? Quer já falar dessas mudanças, de como que funcionam esses brackets? Pode ser.